E aí, gente, seja muito bem-vindo para mais um episódio de podcast, hoje videocast, com uma convidada diretamente de Paris. Essa é a Bruna, para quem não conhece. A Bru é Nutri, vocês já vão entender um pouquinho o contexto da conversa de hoje, mas antes de introduzir o assunto, eu quero que a Bru se apresente para vocês poderem conhecê-la um pouco melhor. Fala também das suas redes sociais e tudo mais. Oi, gente! Primeiramente gostaria de dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui participando do meu podcast favorito. Eu sou fã número 1 da terapia de bolso, então é uma honra estar aqui contribuindo com esse podcast que é tão incrível e traz tanta informação relevante e reflexões muito importantes aí para nossa vida. Eu me sinto super acolhida. Às vezes tem alguns episódios que eu fico assim, meu Deus, isso era pra mim, eu tô sentindo isso neste momento. Então que legal, é uma sensação muito boa. Obrigada. Vamos lá, quem já falou, já me apresentou, meu nome é Bruna. Atualmente eu estou morando aqui em Paris e meu trabalho continua acontecendo, então eu atendo full online. Tenho meus pacientes no Brasil e outros fora também do Brasil, no país todo. E o online, ele permite isso, né? O que é muito incrível. E a melhor parte é que o resultado continua sendo o mesmo, como se a gente estivesse atendendo o paciente no presencial. Então, é muito legal, eu amo fazer isso. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem se interessar. Instagram é @BrunaCaravajá. E eu acho que eu só tenho Instagram. Lá tem todas as informações, vocês conseguem acompanhar um pouco da minha rotina, a forma como meu raciocínio clínico, de que forma que eu gosto de trabalhar. E aqui eu acho que hoje no nosso bate-papo, que vai ser algo bem leve, vocês vão conseguir entender também um pouco da forma como eu enxergo a nutrição. E eu quero que vocês sintam um pouquinho disso do lado daí também, tendo uma nutrição de uma forma talvez diferente. Eu espero que sim, com certeza. E o objetivo, na verdade, de eu ter te convidado para isso, alguns episódios atrás, eu li um livro, foi o livro Hábitos Atômicos, que o autor fala muito sobre a ideia de você criar novos hábitos e começar 1% a cada dia. E, enfim, ele faz todo um planejamento de como a gente pode estabelecer um novo hábito. E aí é claro que muito disso eu peguei pra mim e falei, bom, tem hábitos que eu preciso adquirir, tem hábitos que eu preciso mudar. E sempre que a gente fala de hábitos, eu acho que uma das primeiras coisas, pelo menos pra mim, que me vem à mente, é a nossa mudança de hábitos alimentares. Porque isso tá muito relacionado a como a gente vai produzir, a nossa disposição, a nossa autoimagem, enfim. E aí eu falei, bom, eu quero ouvir de uma Nutri. E como que ela enxerga isso e quais, talvez, os desafios, assim, dos seus pacientes ou das pessoas que você vê. Por que é tão difícil a gente adquirir um novo hábito alimentar? Você tem algum palpite sobre isso? Tenho. O que acontece, né? Imagina que você tá a vida inteira agindo de uma certa maneira. Você aprende a se alimentar daquela maneira. Então, imagina chegar no momento onde seu paladar, ele já tá habituado àquela rotina, aquele alimento, e muitas vezes o alimento, ele traz uma carga emocional muito grande. Então, ele traz essa questão da memória afetiva. Então, às vezes é um momento, por exemplo, você tem uma comida favorita aí, provavelmente ela vai te remeter a algum momento importante da sua vida. Então, isso vai te trazer essa memória. E é muito difícil desvencilhar disso, né? Eu acho que na terapia você também deve lidar muito com isso, com os pacientes, né? Essa questão de entender qual o significado que certas coisas têm na vida das pessoas. Então, a comida, ela vem muito nesse papel de preencher um espaço, um vazio. Então, é muito comum a gente estar feliz, a gente comemora comendo, a gente vai comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, festa junina, a gente inventa festa para comer, né? Então, todos esses momentos que a gente vai celebrar algo, tem comida envolvida. Se não tem comida envolvida, parece que não é uma celebração de fato. Então, a comida faz parte do nosso dia a dia e está longe de ser um problema. A gente só precisa entender como que a gente lida com a alimentação sem que isso acabe se tornando, a comida passe a nos controlar. Sendo que a gente que tem que controlar aquilo que a gente está comendo, entendendo qual o momento certo, enfim, todas essas questões. Então, eu tenho muito pra mim que é muito um apego que a gente tem. A alimentação, que é algo muito comum, natural. A gente só precisa aprender a lidar com isso da melhor maneira possível e ressignificar algumas coisas. Entender que no lugar da comida a gente pode entrar com outros hobbies, outras preferências e preenchendo esse espaço que a gente acaba preenchendo com a alimentação, sabe? Faz sentido? Todo. Você acha que de um tempo pra cá as pessoas passaram a ficar mais conscientes de que, às vezes, o hábito alimentar é o problema e a gente precisa realmente mudar isso? Você tem percebido maior demanda agora? Acha que não? O que você pensa? Eu acho que as pessoas elas podem até entender que é o problema, que o hábito alimentar é o problema, mas tem uma resistência muito grande na mudança. Então, todo mundo sabe
que comer de forma exagerada faz mal. Uhum. Todo mundo sabe que fritura faz mal. Todo mundo sabe que comer doce em excesso faz mal. Só que mudar esse comportamento é muito difícil. Então é muito mais cômodo e confortável você continuar ali comendo da forma como você bem entende, sem se preocupar com a sua saúde ou com o seu futuro, ou até às vezes você se preocupa, mas você não coloca na tua lista de prioridades o que é realmente importante. E aí só passa a dar importância quando ou fica doente, ou quando desenvolve, né, alguma patologia por conta da alimentação, que é muito comum. Hoje a gente tem aí a maior causa de doenças são as doenças crônicas não transmissíveis, então diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Nossa, que então difícil. são todos alimentos que são causados por conta de excesso na alimentação também, né? Uma das causas é a alimentação. Então, sim, as pessoas têm ficado mais conscientes, mas, ao mesmo tempo, seguem resistentes à mudança. Eu acho que isso é o mal do ser humano mesmo, né? Não é algo, enfim, fora da, assim, nossa, é com a alimentação. Não, é da vida. A gente é muito resistente com mudança. Então, é completamente compreensível. A gente só precisa estar aberto para a mudança, né? Com certeza. Eu sempre falo em terapia que a gente só muda um comportamento não é porque a gente sabe que ele é prejudicial. Porque várias das coisas que a gente faz, a gente já sabe disso. A gente, né, já tem esse conhecimento. Mas a gente só muda de fato quando a balancinha começa a ficar desigual. Quando a consequência disso começa a realmente ter algum impacto na nossa vida. Senão a gente, né, a gente posterga, a gente procrastina, enfim. Dos mais diversos comportamentos aí a gente vai arranjando desculpa pra não fazer. E Bru, se você pudesse dizer assim, alguns hábitos fáceis, simples que a gente consegue mudar sem causar uma mudança muito drástica. Porque se a gente pensar em qualquer mudança, assim, a gente pode pensar em degraus, né? A gente nunca vai conseguir, ou vai ser mais difícil a gente conseguir, se a gente quiser já mudar tudo de uma vez só, ou pular pro degrau mais difícil, é passo por passo. Por onde você começa a incentivar os seus pacientes a mudarem hábitos alimentares? Para as coisas que são mais menosprezadas e as mais simples possíveis. Então, por exemplo, aumentar o consumo de água. Por quê? A gente acaba não valorizando a importância que a água tem. Se a gente não tá com o corpo hidratado da forma como precisa, a gente tem dor de cabeça. Nosso trato intestinal não funciona da forma adequada. A gente não consegue render, tem dificuldade de concentração. Então, quantas vezes vocês já devem ter visto, e você talvez já deve ter ouvido, que o triatleta, ou então a pessoa que tá lá competindo, ficou desidratado, passou mal, caiu. Desmaiou. Desidratação. O mesmo acontece com o nosso corpo. Então, não é porque a gente não tá numa competição que a gente não vai ficar desidratado. A gente vai ficar. Até vi um vídeo essa semana que agora tá muito em alta essa questão da educação positiva, né? E aí era um nutricionista falando assim, fulana, a senhora prefere ter duas pedras no rim, parar no hospital, ter que fazer uma cirurgia ou tomar mais água? Tomar mais água, né? Então tá bom. Então são coisas que é o que a gente falou agora há pouco. A gente só passa a dar valor quando a gente perde. E muitas pessoas não se dão conta, por exemplo, da importância que a água tem. Então, a água, eu costumo usar essa frase, pode chocar, pode ser um pouco sensacionalista, mas a água ajuda até a emagrecer. Por quê? O mesmo lugar no nosso cérebro onde emite o sinal de fome é o lugar onde emite o sinal de sede. Ou seja, às vezes, você pode reparar, faz esse teste, você acabou de comer, aí você fala, poxa, tem, sei lá, 40 minutos, 1 hora, você fala, mas tô com fome de novo. A não ser que você tenha comido de fato muito pouco e muito rápido, você não tá com fome. Faz o teste, toma um copo de água. Se passar, não era fome, era sede. Minha filha, meu querido senhor marido, se você está escutando esse podcast, anota isso. Eu sempre brinco com ele dá risada na minha cara e fala, é fome, é claro que eu tô com fome. Eu falo, bebe água, talvez seja água. E agora você tá confirmando, então, existe uma razão pra isso, ok. Sim, existe essa razão. Então, às vezes a gente acaba simplesmente passando, dando importância pra outras coisas, falando assim, gente, é só água, tipo, não faz tanta diferença, mas faz total diferença. Gente, pele. Olha a pele, a diferença que faz na pele também, né? Então, é muito importante. Eu diria que a água é o principal, assim, algo que é simples. É que a gente não tá falando se você tem o hábito de tomar 1 litro, 1,5 litro por dia. A gente não tá falando se você ir pra 3 litros de água. Gente, são passos pequenos mesmo que você começa. Pra você desenvolver um hábito, você vai colocando todos os dias um pouquinho. E vai aumentando a tua meta, cada dia um pouquinho. E aí sua régua vai aumentando. Pô, beleza, essa primeira semana minha meta, pega o papel, anota. Esse mês eu vou desenvolver 4 novos hábitos, 1 por semana. Então, primeira semana a gente coloca água. O segundo hábito, que eu acredito que é muito importante também,
é a questão de você consumir mais vegetais e mais frutas. E aqui eu ando falando para você comer 3 variedades de legumes ali na tua refeição e 5 tipos de fruta por dia, tá? Aqui eu tô falando, por exemplo, de comer fruta, legume no almoço e no jantar. Pode ser o mesmo, talvez uma preparação diferente. Os legumes, os vegetais, eles tendem a ter pouquíssima caloria e muita fibra. A fibra vai te ajudar na questão da saciedade, vai ajudar a regular o seu intestino. Tudo isso vai favorecer a tua saúde também. Vai ajudar na melhora do aspecto da sua pele também. Sem contar vitaminas e minerais que você vai estar ingerindo. Então, é muito comum a gente ver na mesa do brasileiro, né? Aquele arroz, feijão, a carne e, sei lá, uma salada de tomate. É pouco. É pouco. E olha só, né? É quase que a base alimentar, assim, acho que da maior parte das pessoas. E a gente pensa que tá tudo bem. Nem que você fale assim, mas é muito trabalho fazer. Então o que você faz? Vai fazer sua mistura, vai fazer, sei lá, uma carne de panela, põe uma cenoura ali dentro, põe uma abóbora, põe uma abobrinha ali dentro, põe um pimentão. Pronto, já é alguma coisa, né? Então, e o que eu vejo muito também é uma resistência para as pessoas acharem que precisa fazer vários tipos de preparos diferentes. Quando na verdade não precisa, gente. Assim, é o básico bem feito. Fruta, coloca uma fruta no café da manhã, coloca uma fruta de sobremesa no almoço, um abacaxi, uma laranja, uma mexerica depois do almoço, vai te ajudar a controlar a vontade de doce. Então, aquela necessidade que você tem todos os dias depois do almoço de comer um docinho, que isso é mais um hábito do que fato uma necessidade, já vai te ajudar. Então, pega um abacaxi mais docinho, uma laranja que é mais docinha, não, você resolveu o seu problema, já foram 2 frutas por dia. Depois da tarde, dá pra colocar alguma coisa? Dá, não dá? Pronto, mas garantir 2 frutas por dia. Percebe? É o suficiente? Depende, a gente precisa analisar o contexto todo aí do indivíduo, a gente, né, nunca pode falar isso vale para você e para todo mundo. Não, depende, né? A gente precisa avaliar. Então, eu diria que incluir aí frutas e verduras, e aqui a gente não tá mais uma vez falando de quantidade, mas a gente tá falando de tenha. Independente de qual, mas tenha. E o sono. Olha só, agora a gente tá falando de uma coisa que não tá necessariamente ligada com a comida, né? Não tá. O que acontece? Durante o sono, nós produzimos hormônios. E esses são vários hormônios. E 2 desses hormônios são responsáveis pela fome e saciedade, que é a leptina e a grelina. Pode reparar, o dia que na noite anterior você não dormiu bem, no dia seguinte você só não vai estar mais cansado, estressado, quando você vai estar com mais fome ainda. Olha só. Porque se você não produz de forma adequada esses hormônios, o seu hormônio da fome vai estar aumentado, então você vai ter a sensação de estar com muito mais fome e não vai ter tanta saciedade assim. Isso é bem curioso, porque eu acho que o que mais fica em evidência é o cansaço em si. E eu vou agora falar por mim, assim, quando eu não durmo bem... Gente, eu não sou ninguém, eu sou um saco. Assim, eu fico com dor de cabeça, eu fico chata, eu fico mal-humorada. Então, talvez a minha atenção não fique voltada para a questão fome, né? E como talvez essas outras coisas se sobressaiam, a gente nem se dá conta do quanto isso influencia a fome. O cortisol, que é o hormônio do estresse, consequentemente vai estar mais aumentado. Com isso, o seu desejo de comer doce e açúcar também vai estar aumentado. Olha só. Então, percebe que são várias coisas relacionadas com a falta de sono. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já chego tarde em casa e aí eu tenho pouco tempo para dormir. Será que você não liga ali a TV para ficar assistindo alguma coisa, para passar seu tempo, ou então mexendo no celular, exatamente? Não que você não deva fazer isso, mas eu acho que limitar o tempo. Então, às vezes, gente, é tão fácil você passar ali horas e horas e horas mexendo no celular, rolando vídeo do Instagram. Então, mesmo no TikTok, você se distrai, sabe? Você nem vê quando você vê, você passou 2 horas ali, aí você fala assim, caramba, perdi 2 horas de sono. Era pra ter dormido 11 horas, tô indo dormir 1h da manhã. É óbvio, gente, aí não tem como. É realmente difícil. Então, eu diria que são 3 atos, sendo que eu acredito que o sono é o mais complicado por conta da rotina da maioria das pessoas, né? Assim que eu vejo. Mas é algo que... O que você pode começar fazendo? Então, ao invés de falar assim, não, agora eu vou dormir 2 horas antes do que eu tô acostumada a dormir toda noite. Não vai conseguir. Você não vai ter sono. E no dia seguinte, você vai estar ali, ó, cambaleando também. Então, ao invés de logo 2 horas, 20 minutos antes você tá acostumado. Então, deixa o celular longe, deixa as luzes mais baixas e vai relaxando, faz a higiene do sono, que é o que a gente recomenda. Conseguiu? Primeira semana consegui. Na segunda semana, 40 minutos antes. Na terceira semana, 60 minutos, 1 hora antes. Pronto.
Perfeito. Você já vai ter ganhado 1 hora, sabe? Perfeito. Isso faz tanta diferença que as pessoas não têm noção. É curioso você falar que você ganhou 1 hora, né? Porque eu vejo, quando a gente fala em rotina, principalmente em consultório, assim, quando a gente fala, nossa, vamos começar a ajustar essa rotina, muitas dessas coisas as pessoas acham que elas estão perdendo 1 hora. Nossa, mas eu vou dormir 1 hora mais cedo, podia estar produzindo, poderia estar fazendo alguma coisa diferente, quando na verdade você está ganhando, porque você vai fazer melhor o que você tem pra fazer no seu período acordado, né? Então, assim, às vezes a gente tem pouquíssima noção do custo-benefício das coisas. A gente não faz essa avaliação e as coisas estão muito relacionadas. Não dá pra excluir, não dá pra achar que são coisas isoladas, né? E isso que você falou, assim, das pessoas acharem que elas estão perdendo tempo, que precisa estar produzindo, vem dessa nova onda, né, que a gente tem visto da superprodução, de fato, realmente as pessoas acharem que se dormir tá perdendo tempo, se não estiver produzindo porque é procrastinador. E o que acontece com isso acaba impactando diretamente na alimentação. Olha só. Também. Porque a pessoa vai dar atenção para outras coisas, para o trabalho, para a produção, para o que precisa fazer ali, e não vai dar atenção para a comida. Então, cada vez mais a comida vai perdendo espaço e entrando espaço para opções que sejam mais práticas. E nem sempre essas opções práticas são as mais saudáveis para a pessoa. Quase nunca, né? Não consigo pensar em nenhuma. A longo prazo, isso acaba acarretando o quê? Em algumas doenças. Então, a pessoa que estava super saudável ali, com uma rotina não tão saudável, mas estava saudável fisicamente falando ainda, daqui 3, 5 anos vai começar a apresentar algum distúrbio, vai apresentar algum tipo de doença, e a saúde que ela precisa para continuar ali no tranco trabalhando, já não vai ser mais a mesma. Então, eu vejo que, assim, não precisa ser 0 ou 80, sabe? Vamos tentar encontrar o equilíbrio. Que equilíbrio que funciona pra você? Né? Qual que é a melhor rotina pra você? Bruna, eu não consigo comer fruta todos os dias. Ok, então vamos entender. Por que você não consegue comer fruta todos os dias? Ah, porque dá muito trabalho. Ah, qual fruta é super prática? Você consegue só pegar na fruteira e levar? Ah, uma maçã? Que só precisa mastigar? Não precisa nem descascar? Ah, é uma uva que você só precisa, tipo, já deixar higienizado de uma vez ali na geladeira, pegar seu potinho e levar para o trabalho? Então, são simples atos, assim, comportamentos que a gente vai tendo, e que em consulta a gente conversa muito sobre isso, né? Quais são as estratégias? Porque muita gente pergunta, e eu acho que é importante a gente falar isso, não tem uma dieta que eu vou falar assim pra você, eu vou determinar qual que é a melhor dieta pra você, eu vou determinar qual que é a melhor rotina pra você. O que é melhor pra você é aquilo que você consegue colocar em prática. Então, de nada adianta eu te prescrever um planejamento alimentar e na sua rotina não ser possível de você executar. Você vai ficar frustrado, vai se achar incapaz, você vai falar assim, isso aqui não é pra mim, vamos deixar como tá. E é muito fácil pra você voltar pro seu ponto zero. Por quê? Assim, é tão difícil que isso aqui não é pra mim, então deixa pra lá, esquece isso daqui. Entende? Então a intenção é que a gente procure estratégias que vão fazer com que o planejamento se adeque à sua rotina e à sua realidade. Só assim que vai funcionar. Então, se eu colocar pra você vai fazer 6 refeições por dia, mas você fica o dia inteiro na rua, é impossível. Como que você vai? Onde? Como? Sabe? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Comer de 3 em 3 horas? Pra quem? A gente tá falando ali pra um cara que tá trabalhando numa obra, que é um pedreiro, ele vai olhar pra sua cara e vai assim, você tá maluca, filha? Eu tenho trabalho pra fazer, tô aqui queimando a cabeça. Ou então você vai falar pra um cara, você vai comer só, um pedreiro, né? Você vai comer só 100 gramas de arroz no almoço. Ele vai falar assim, querida, e aí? Saco vazio não para em pé. Então, entende que precisa ter muito disso, desse equilíbrio, entender qual que é a realidade e não propor algo que tá muito aquém, ou então tentar fazer o que é perfeito para a outra pessoa, e não o que é perfeito para você. Nossa, muito boa essa colocação. Até porque uma coisa que você falou que eu pensei aqui, né? Esse nosso extremismo, assim, normalmente, né? Eu não consegui fazer, então quer saber, eu vou largar tudo de mão. Se esse pouquinho aqui, né? Essa coisa da lista eu não consegui cumprir, então dieta não é pra mim, comer saudável não é pra mim, eu volto pro ponto zero. Quando, na verdade, a gente pode ir testando coisas, né? E talvez seja um pouco desse o trabalho do nutricionista, é claro, você pode me corrigir, mas também vai ser muito de teste. A gente tentou uma coisa, não deu certo, não precisa desistir de tudo de uma vez, vamos lá, vamos tentar uma estratégia diferente. Mas é muito mais fácil ou muito mais cômodo da nossa parte, deixa tudo pra lá, não era pra mim, e assim que segue. Você vê isso muito em consultório, assim, as pessoas tentaram uma, 2 estratégias? Assim. Tem muita gente que chega no consultório acreditando que eu só preciso de uma dieta, mas na hora de colocar em prática, não coloca em prática. Então chega no consultório, que é muito comum falar assim, e aí, tá conseguindo seguir o planejamento? Nutri, tô comendo tudinho, do jeitinho que você colocou na dieta, eu tô fazendo. Aí você vai fazer um recordatório alimentar, que é perguntar, e o que você comeu ontem? Aí você fala assim, oi? Você não tava comendo tudo que tava no planejamento? O que aconteceu aqui? Você se perdeu?
planejamento que você leu. Eu tô rindo aqui porque, como paciente, a Bruna pode me dar nota, mas enfim, esse é papo pra outra história. Mas, porque realmente é difícil, né? Tira a gente muito da zona de conforto. E existe demanda, assim, uma energia muito grande e precisa ser muito consciente. E, de novo, essa ideia, né, do perder ou ganhar tempo, e aqui eu tô falando da minha experiência também, exige muita organização pra você fazer uma dieta. Né? Quando eu fui tentar fazer, eu vou colocar tentar porque eu ainda sempre uma tentativa, eu tinha que, sei lá, usar meu domingo inteiro pra fazer as marmitas, pra fazer tudo. E de novo vem aquela sensação de, nossa, que tempo que eu tô perdendo aqui. Nossa, eu tô perdendo meu domingo inteiro. E a recompensa que vem a longo prazo é muito difícil pra gente assimilar, né? Então, é difícil a gente pensar, bom, eu tô perdendo todo o tempo do meu domingo, mas eu estou ganhando saúde, eu estou ganhando qualidade de vida. Mas, às vezes, essas coisas não são muito mensuráveis. E aí fica difícil a gente ver esse ganho. Até porque você visualiza, por exemplo, você começou a mudar a sua alimentação. Não vai ser semana que vem que você vai já ver mudança no seu corpo. Uhum. Então, por ser uma prática de algo que vai te trazer um resultado a longo prazo, pode acabar desmotivando. E a gente tem vivido muito nessa era, né? Onde a gente quer um resultado rápido, a gente quer pra ontem, tudo é muito rápido. Você joga lá no chat GPT, qualquer coisa ele te dá na mão, assim, sabe? A resposta. Então, é imediato o negócio. Então, é muito complicado lidar com essa questão da ansiedade. E eu acredito que depois da pandemia, algo que se desenvolveu muito foi a ansiedade. E o quanto que a ansiedade já tinha, né? Mas, com certeza, o nível, né? O número de pessoas ansiosas aí, todo mundo tem algum nível de ansiedade na minha vida, na minha concepção, porque não é possível. Tem os níveis, acredito eu, e aí você pode dizer tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas, talvez... isso de fato atrapalha também ali na forma como você lida com a alimentação. Então, quanto mais ansiosa, é muito mais comum você ver pessoas ansiosas comendo mais do que pessoas ansiosas simplesmente não comendo, o que também não é saudável. Então, tem gente que fala assim, se eu ficar ansiosa, que ótimo, que eu vou perder peso. A que custo? Sim, né? Aí a gente fala de um outro tipo de demanda. Não vou me adentrar aqui em questão de transtornos nem nada nesse sentido, mas eu tenho... vou voltar aqui um pouquinho pro que eu tinha comentado antes. Essa ideia de que a gente quer ver resultado a curto prazo. Tem alguma forma que você usa ou que a nutrição assim mostra o que dá pra gente ir medindo aos poucos o progresso? Tem como a gente tentando se motivar por pequenas conquistas, assim? Como que você tenta fazer isso com os pacientes? Tem muitas coisas, muitos sinais e sintomas que o nosso corpo dá que a gente acaba passando despercebido. Então é muito comum no consultório, e aí você vai poder me dizer isso. Por exemplo, você vai todos os dias ao banheiro? A pessoa fala assim, verdade, eu não vou todos os dias ao banheiro. Nossa, eu vou 3 vezes na semana, eu acho. Você começa ali a pesquisar e vai cavando um pouquinho, você vai entendendo. Ou então a pessoa fala assim, eu acordo muitas vezes à noite, seja para ir ao banheiro, seja porque tem despertar noturno mesmo. Ou então a pessoa fala assim, meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá quebrando muito. Então, são coisas que simplesmente você vai deixando passar. Você fala assim, tá, tudo bem, sei lá, deve ser, eu preciso usar uma luva pra lavar a louça, porque, sei lá, deve ser o produto. Às vezes não, às vezes é uma deficiência nutricional. A partir do momento que você passa a se alimentar da forma correta, você já começa a ver uma mudança. Mas são mudanças tão sutis que passam despercebidas. Só que é muito importante, e aí desde o primeiro momento que a gente faz ali, recebe o paciente no consultório, faz uma análise de todas as queixas que ele tem. E vai cavando, e vai perguntando, entendendo. Chega na próxima consulta, eu vou perguntar, e aí, como que tá seu sono? E aí, como que tá seu cabelo? Parou de cair? Tá quebrando sua unha ou não? Você tá sentindo mais, você tá conseguindo ir ao banheiro? Você tá se sentindo muito estufado? Você tá com muitos gases? Não tá? Os gases diminuíram? Não diminuíram? Então, são coisas que, às vezes, a gente pensa só na estética no primeiro momento. Quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa em emagrecimento, em ganhar massa, em estética. Eu quero ficar maromba, eu quero ficar, sei lá, Juju Salimene. Sei lá quem. Então é muito comum isso, mas a nossa saúde também é muito importante. Antes de você pensar em ter um corpo que você deseja, para que ele aconteça, ele precisa estar saudável. Então sua prioridade precisa ser a saúde do seu corpo. A estética, ela vai acontecer, vai ser uma consequência. Mas primeiro você precisa cuidar ali do nutrir o seu corpo de verdade. Nossa, gosto muito dessa ideia. A nutrição é sobre nutrir, né? Super, é super. E nutrição, gente, quando a gente fala dieta, eu vejo que muitas pessoas têm um preconceito com isso. Dieta restritiva, e aí vem muito, dieta da lua, dieta da sopa, do ovo, só da proteína, dieta do tipo sanguíneo, enfim, tem aí uma infinidade de dietas que as pessoas desenvolvem por aí, totalmente sem pé nem cabeça, sem princípio algum, sem levar em consideração a individualidade. Enfim, não vou ficar atacando hate aqui, mas pelo amor de Deus, se você é uma pessoa que gosta de seguir esses protocolos de internet,
vai me seguir no Instagram que a gente vai conversar de verdade. Vou te ensinar como você vai emagrecer de verdade, que não é com isso. Então, o que acontece? E dieta é tudo que você coloca pra dentro do seu corpo, tudo aquilo que você tá comendo. Não é só cena saudável, não. Dieta é a forma como você se alimenta. É tudo que você come. É isso, gente. É isso. Então, às vezes, tirar o peso do que é uma dieta também faz toda a diferença. Então, vamos parar de colocar tanto peso no que é um negócio que não é. Cara, a gente tá falando da tua saúde, a gente tá falando de você comer bem. É isso. É isso, sabe? De você nutrir o seu corpo. Não é pra você parar de tomar sua cervejinha de final de semana se você toma, de você tomar seu vinhozinho, de você comer o doce que você ama. Não é sobre isso. Vocês acham que eu não como? Ontem e hoje mesmo eu comi. Comi mesmo, comi sobremesa, comi hambúrguer. Mas tudo isso dentro de um contexto equilibrado, de saúde, né? Então, e assim, tudo isso ao longo do tempo, né? Voltando lá para o que a gente falou, né? Sobre perceber pequenos sinais, isso não quer dizer que você precisa retirar tudo isso que você gosta da sua vida, que te dá prazer, para você poder ter um avanço ali na tua saúde. Gente, é sobre equilíbrio. Perfeito, perfeito. Bru, a minha última pergunta vai ser sobre uma coisa que eu não acho que você trabalhe diretamente, mas talvez você consiga trazer algum insight. Para caso alguém tenha filhos, talvez a necessidade de a gente inserir já desde a infância bons hábitos alimentares, para que essa construção, essa relação com a comida, ela possa ser mais equilibrada desde sempre. O que você diria para uma mãe, assim, para um pai que tem uma criança pequena? Por onde começar a introduzir esses hábitos? Eu acho que eu diria diretamente pelos pais. Porque o filho vai reproduzir o comportamento dos pais. Então, se eu tenho uma mãe que não come salada, que não come legumes, que torce o nariz quando vê, o filho, consequentemente, vai agir da mesma maneira. Se eu tenho um pai que chega com doce, sobremesa e salgadinho todos os dias em casa, pra ele comer, o filho vai comer junto. Ele não vai falar assim, vai comer separado, falar assim, não, você não vai comer isso daqui e deixar a criança olhando. Não tem como. E uma coisa que é muito comum de observar, quem nunca teve alguém na família, alguém conhecido, que estava ali com um bebê, uma criança que seja mais adulto, mas que ainda estão na mamadeira, e a mãe coloca lá leite, Neston, coloca açúcar junto. Ah, mas é porque é doce, né? O negócio não é doce, aí a criança vai tomar sem doce. Então, esse estímulo ao paladar doce começa desde a infância. A criança não sabe o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, o que é cítrico, o que é amargo. Quando a criança passa a começar a ter ali a introdução alimentar, que normalmente é a partir dos 6 meses de idade, é esse momento que ela vai começar a descobrir os alimentos. E olha que coisa interessante, né? Quando a gente tá adulta, a gente fala uma vez um negócio e fala assim, ai, não gosto, não quero isso. Mas como é criança, pra gente ter certeza de que ela realmente não gosta daquilo e falar assim, ok, não vou mais insistir, a gente precisa insistir 10 vezes. Não são 10 vezes seguidas, são 10 vezes ao longo ali da semana, do mês, dos meses que sejam. E aí você vai ofertando de formas diferentes para a criança, com texturas diferentes, combinações de ingredientes diferentes. Então, primeiro você testa só de uma forma. Então, por exemplo, você não vai colocar cenoura e batata junto. Não, você vai dar só a cenoura, depois você vai dar só a batata. Mais pra frente, aí você vai introduzindo outras coisas, outros alimentos e fazendo combinações. Então, pensando a longo prazo, os pais têm total responsabilidade na forma como o filho vai lidar com a alimentação no futuro. Então não tem como, gente. A gente tá falando de uma criança, onde assim, não é a criança que manda. Quem compra comida dentro de casa não é criança, são os pais. Então acho que pensar nisso, eu imagino que eu não tenho esse lugar de fala, né? Não sou mãe, mas eu imagino que tem tantas coisas para você lidar ali com a saúde, com a vida de uma criança, né? Então a responsabilidade financeira, a responsabilidade da educação, de lidar com coisas do mundo que às vezes a gente acaba, tô cansada hoje, vamos comer qualquer coisa, então não come nada, vamos dormir, tá tudo certo. Mas eu acho que no planejamento familiar, quando você, né, quando a gente tá falando de um planejamento adequado e saudável, né, que acaba que acontece com muitas famílias e mulheres que, enfim, acabam engravidando, mas pensando no planejamento de fato, isso precisa entrar nesse planejamento. Como que a gente vai lidar com a alimentação? E isso também começa no namoro. Olha só onde a gente tá indo, olha que loucura. Mas quando você tá namorando, você fala assim, a gente pretende ter filhos, a gente vai casar e pretende ter filhos. Como que vai ser a alimentação dos nossos filhos? Qual vai ser a responsabilidade que a gente vai ter em relação a isso? Isso já começa desde aí. Então é um trabalho que é feito desde muito antes da concepção da criança mesmo. Então o que eu diria, tenhamos mais atenção, pais, ao que a gente oferta para a criança. Não, a criança não entende de gosto quando ela nasce.
É a gente que ensina ela a comer. E se a gente ensina ela a comer da forma errada, não tem como a gente cobrar ela no futuro. Ah, a criança tá acima do peso. Tá, mas por quê? Quem foi que ensinou? Quem foi que permitiu que a criança chegasse? Ah, mas vai espernear, mas vai berrar. Então, assim. A disponibilidade de alimento, quem escolhe, no fim das contas, precisa ser a responsabilidade do adulto, né? 100%. Bom, com tudo isso, então, eu acho que eu encerraria dizendo: sejamos mais responsáveis, né? Pela nossa alimentação, pela alimentação da nossa casa, as pessoas que a gente ama. Nutrir é um ato de amor, de cuidado. Então, se a gente se ama, se a gente ama as pessoas com quem a gente convive, é um hábito que a gente precisa prestar atenção, né? Sem dúvida. Perfeito. Quando a gente quer agradar alguém, a gente recebe essa pessoa, nossos avós, nossas mães. A gente sempre é recebido com um banquete em casa quando a gente vai na casa de pessoas que gostam da gente. Então, de fato, comida é uma demonstração de amor e de afeto. Então, que a gente realmente tenha esse cuidado na hora de ofertar, enfim, de colocar para dentro do nosso corpo aquilo que realmente vai nutrir. Não só coisas que não nutrem, né? Outras coisas que nutrem também. Exato. Bru, muito obrigada. Acho que foi muito rico. Eu espero que as pessoas consigam entender a importância desse hábito, consigam começar, que seja um passinho, que seja uma mudança. Lembra que as dicas que ela deu, a água, o sono, tudo isso, o quanto isso vai impactar positivamente. Agradeço muito sua participação. E para quem quiser saber mais do trabalho dela, acompanha ela nas redes sociais. E muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, Tchauzinho. gente.